boa tarde. Estamos começando mais uma edição do nosso webinar Falcone. A Falcone tem um verdadeiro compromisso com a sociedade e por isso traz uma série de webinars com conteúdos bastante relevantes para ajudar as pessoas, as empresas, o país, né, a superar de forma mais eficaz, né, os desafios que estamos vivendo, né, não só nesse momento, como os desafios de forma geral. Eu sou Roberta Bicalho, eu sou responsável pela frente de soluções de gestão de pessoas da Falcone, tenho 25 anos de experiência liderando áreas de gente e gestão numa série de segmentos, em diversos segmentos, e estou há 7 anos na consultoria. E hoje aqui comigo temos o Fábio, também que vai dar esse webinar em conjunto. Por favor, Fá, se apresente. Obrigado, Roberta. Obrigado, Falcone, pelo convite. E olá, amigos da Falcone aí assistindo o nosso webinar. Obrigado pela presença de vocês também. Meu nome é Fábio Ueno, eu sou mestre em comunicação pela Unicamp e também tenho bastante experiência aí trabalhando com o primeiro engajamento de stakeholders, né? A minha primeira formação foi em biologia, já há muitos anos atrás, não convém mencionar. E desde lá comecei a trabalhar com o engajamento de stakeholders e aí fiz a ponte, né, na sustentabilidade corporativa para trabalhar com gestão de mudanças. Então, já tenho trabalhado aí 10 anos com gestão de mudanças corporativas e espero poder ajudar o pessoal hoje aí com um pouco de experiências e conhecimentos aqui com esse webinar. Perfeito, Fá, muito obrigada, viu? Gente, só para contextualizar, antes da gente entrar no conteúdo, né? Todos nós sabemos que a gente está vivendo um momento super inédito, né? Pelo menos não tinha acontecido isso na nossa geração. A gente está aprendendo junto, a gente está sofrendo junto, gera muita ansiedade, muita incerteza, mas também é um momento, né, de grande oportunidade, onde a gente pode aprender junto e compartilhar junto. Por isso que a gente está aqui. Né? Como o Fábio falou, a ideia é compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento, um pouco da nossa experiência nesse tema de gestão da mudança. Afinal de contas, quer maior mudança que nós estamos vivendo hoje? É uma mudança sem precedente, é uma mudança de alto impacto, de alta abrangência. A gente sempre fala, né, que a mudança é inevitável, porém o progresso é opcional. E a gente espera levar um pouco de conteúdo e conhecimento para vocês, para gerirem essa mudança da melhor forma. E a gente quer responder duas perguntas com esse nosso webinar. Primeira, para os líderes, como liderar e gerenciar da melhor forma possível essas mudanças? E para o RH, como de fato suportar e auxiliar tanto as pessoas, as equipes, quanto os líderes a passarem por essa mudança da melhor forma possível? Foi daí que veio a ideia da gente fazer esse webinar com esse contexto de gestão de mudanças RH em tempo de Covid. Pode passar? Basicamente, nós organizamos o nosso conteúdo em 5 tópicos. Nós vamos falar do mundo em transformação, nós vamos trazer alguns conceitos sobre gestão de mudanças, vamos trazer algumas ferramentas e passos, vamos falar sobre o papel da liderança e do RH e vamos deixar com 3 coisas, recados para vocês levarem com vocês, principalmente, tá ok? Então, vamos lá. Vou começar falando do mundo em transformação. Gente, todo mundo sabe que o mundo está em transformação, né? E acredito que a grande maioria já ouviu a expressão VUCA. Não vou aqui ensinar o que é, mas só vou lembrar de onde isso veio, né? O exército americano usava essa sigla para poder, de fato, contextualizar bem, explicar bem as diversidades de situações e contextos que eles viviam na guerra, né? E aí o mundo do negócio começou a adotar também, a partir mais ou menos de 2010, essa sigla, né? Ou seja, ambiente volátil, de incerteza, de complexidade, de ambiguidade. Por quê? Porque o mundo dos negócios, o mundo empresarial, está cada vez mais agressivo, mais desafiador, mais competitivo, mais veloz. Então, esse mundo VUCA também virou o mundo das organizações. E além do VUCA, ultimamente a gente tem acrescentado mais 2 letrinhas, né? Que coincidentemente no português cria a palavra muvuca, né? E que realmente tem a ver com o momento que a gente está vivendo. Mas não é muvuca só de muvuca, tem um porquê. É que o M é de meaningful. As pessoas, a nova geração e todos nós, nesse momento que nós estamos vivendo de Covid, estamos buscando um propósito, nós estamos buscando um porquê, um significado para tudo isso que está acontecendo, né? Por isso da inclusão
dessa letra, né? Não só do momento atual Covid, mas as gerações todas têm buscado significado e propósito, né? E além disso, a letra U de universal, né? Porque hoje em dia nós estamos, mesmo antes do Covid, super conectados por conta da tecnologia, globalização e internet. E ainda mais agora com o Covid, né? Isso trouxe uma proximidade entre as nações. E então é uma mudança universal. É igual o efeito borboleta, né? Nós estamos vivendo isso na prática. Então, a mensagem principal é que nós estamos vivendo um mundo muvuca, onde as mudanças são inevitáveis, elas estão acontecendo com mais velocidade e cada vez de uma forma muito mais exponencial. E por falar de forma exponencial, né, vários pensadores e vários livros falam sobre isso, né, sobre a rapidez das mudanças. Mas é interessante lembrar que Zygmunt Bauman, a gente gosta muito dessa frase dele, fala não só sobre a velocidade da mudança, mas sobre a necessidade de nós, seres humanos, termos a capacidade de também mudar rapidamente, nós, como pessoas, né? E constantemente. Ou seja, ser líquido como a água. E aqui a frase dele, né, que numa vida moderna líquida não existem fronteiras permanentes. E qualquer definição que, por um tempo, nós decidamos considerar precisa estar amarrada, e precisa estar amarrada frouxamente, ou seja, não dá para ficar amarrada apertado, porque de maneira que ela possa ser desamarrada novamente, o mais fácil, rapidamente possível, quando as circunstâncias mudarem. E certamente irão mudar em nossa sociedade de modernidade líquida. Ou seja, nós estamos vivendo num mundo que a gente não consegue mais prever o que vai acontecer. Então, a gente precisa ser líquido como a água. Né? Até parafraseando o Bruce Lee, que a gente brinca, né, nos nossos treinamentos, no nosso trabalho de gestão de mudanças, a água derruba muros. Ela toma forma que demanda, né? Ela se adapta à necessidade, né? Ela está sempre em movimento, água parada apodrece. Então, isso é uma analogia do que a gente espera passar para vocês sobre a importância de desenvolver a competência gestão de mudanças. A gente precisa ser como a água, certo, Fá? Certo, Roberta, muito bem colocado. E aí, acho que é importante a gente fazer uma conexão, né? Porque todo mundo sabe esse tempo que a gente está vivendo, né? Tem até gente brincando aí que tem o AC e DC, né? O antes do Covid e depois do Covid. E a gente consegue ver marcadamente ali na sua explicação do Muvuca que a gente está vivendo um momento bem complexo, né? Então, características do Muvuca, a gente está vivendo um momento complexo, de extrema incerteza, né? E a gente também tem o caráter universal, né, de como as coisas estão interligadas. Então, o mundo está assistindo o mundo para entender o que vai acontecer, o que a gente vai fazer. Essa característica, esse tipo de mudança que é inevitável, né, que a natureza é mais forte do que o ser humano, que a gente não consegue controlar, ela tem um paralelo muito grande com algumas analogias que a gente vai trabalhar aqui. Né? E aí, o fato é que a gente acaba entrando, né, numa forte crise, né? E aí, essa crise, ela está ligada exatamente a essa questão. A gente tem uma mudança em que a gente não tem controle, né, sobre a origem dessa mudança, ela é mais nos imposta do que qualquer coisa. Muitas vezes, no dia a dia das empresas, a gente não percebe que algumas mudanças não são controláveis, porque a gente está planejando para elas, né? Ah, eu vou fazer a transição digital, eu vou fazer, né, a inclusão aqui de inteligência artificial, o Big Data, mas fato é que às vezes o mercado nos atropela, assim como a natureza vem sem aviso. E aí, quando a gente é jogado nessa mudança, a gente segue esse percurso de crise aí, né? Muitos estudiosos estão dizendo e tentando projetar o que vai ser dessa pandemia. Né? A gripe espanhola ela teve o shape em V, né? O formato em V, e alguns estudiosos, né? Alguns economistas, e especialistas estão dizendo assim: bom, a epidemia do Covid não necessariamente vai ser em V, ela pode ser em W com uma segunda onda, dependendo do país, ela pode ser em L e demorar muito para retomar, ela pode ser um U com a base muito larga, mas enfim, de maneira geral, a gente pode dizer que quando é jogado nessa crise, acontece esse desenho, a gente cai com o avião, né, e ele começa a ficar descontrolado. E aí a ideia é que mais para frente a gente consiga equalizar esse avião, né, voltar a uma velocidade de cruzeiro, sem se chocar lá com as montanhas lá embaixo, e mais para frente ter uma retomada. Isso traz uma analogia muito forte para os indivíduos que entram nesse processo de mudança incontrolável com os estágios do luto, né?
E não preciso falar desses estágios, mas eu acho que a parte interessante aqui é que qualquer uma dessas palavrinhas, desses estágios chaves aí, podem estar acontecendo com pessoas que conhecemos, né? Não necessariamente tem uma ordem. E um dos criadores aí, né, um dos desenvolvedores desse estudo dos estágios do luto, né, que é o David Kessler, ele trabalhou com a Elizabeth Kubler-Ross no desenvolvimento desse desenho, né, desse frame. Ele diz o seguinte, que a gente vive hoje na era da autoajuda. E vivendo na era da autoajuda, a gente acabou querendo bypassar ou ignorar algumas emoções. Então a gente diz assim, nossa, eu tô com raiva, mas eu não posso sentir isso, porque tem gente muito pior do que eu. Isso é um erro, né? A gente deveria, na verdade, parar no eu estou com raiva. Porque é muito poderoso você nomear e sentir e saber o que está sentindo. E aí, o fato de você passar por isso de uma forma lúcida, isso sim seria gerenciar a sua mudança, né? É impossível a gente, com a gestão de mudanças, conseguir deixar de sentir. Eu acho que essa é a questão mais forte, não é, Roberto? Exatamente, né? A gente tem que sentir essa analogia das etapas, das fases do luto. Nós vamos ver mais para frente, ela se aplica também à metodologia das etapas que as pessoas passam pelas mudanças, porque as pessoas passam de forma individual. A questão é o seguinte: é preciso sentir a dor, né? Não dá para acelerar o tempo muitas vezes, né? Ou seja, às vezes o único remédio é o tempo. A gente não pode acelerar, às vezes a gente não pode pular eventos, mas a gente pode mitigar a dor, né? Assim como em gestão das mudanças. Tem mudanças que são inevitáveis, que são ruins, né? Mas a gente tem que aprender com elas e por isso a gente tem que gerenciá-las de qualquer forma, independentemente que sejam mudanças que também precisem levar um certo tempo para melhorar. Né? Então, não é porque a gente vai, nós vamos passar pela Covid, que nós vamos estar preparados para uma próxima mudança. A gestão da mudança é uma competência que tem que estar sempre em contínuo desenvolvimento. A gente tem que ser igual à água, como a gente falou no slide anterior. Por quê? Porque mudança é inevitável, o progresso é opcional. Então, se a gente estivesse desenvolvendo tendo consciência dos nossos sentimentos e gerindo essa mudança da melhor forma possível, tanto para nós quanto para a nossa equipe, nós vamos deixar um legado de progresso e evolução. Muito bom. Bom, vamos lá. Agora nós terminamos a primeira etapa, vamos para a segunda, nós vamos entrar em alguns conceitos de gestão de mudança. Fábio, eu vou te chamar para você falar do slide do elefante. Tá bom, Roberta. Eu adoro Bom, esse slide. esse slide, né, com o elefante, ele remete a um livro bastante conhecido para quem é aplicante, né, quem é profissional de gestão de mudanças, que o título principal dele é switch, né? Switch é de trocar, né? Daquele, a gente chama também de switch o interruptor de luz. Ele, inclusive, em algumas versões do livro, tem o interruptor como foto. Né? Os autores são irmãos, né? É o Dan Heath e o Chip Heath. E aí o que eles falam? Eles fazem uma analogia bem inteligente, né? Definindo a mudança. Eles falam assim, ó, toda mudança é um percurso do ponto A para o ponto B, né? E basicamente sempre vai ser isso, é alguma coisa saindo de um ponto A, passando por um estágio de transição e chegando no ponto B. Agora a questão interessante e a analogia que eles fazem é que o nosso cérebro, o ser humano, ele parece um elefante sendo pilotado, né, sendo cavalgado por um jockey. Ou seja, a gente teria ali, quando passando por mudanças, um cérebro que tem como parte racional, né, um jockey, ou seja, que sabe para onde ir, que está no controle, que consegue definir de maneira estratégica e criar planos para saber onde quer chegar. No entanto, essa parte racional, ela cavalga, né, ou ela elefanta, né, um subconsciente gigantesco, muito forte, e um emocional muito grande, né? Então, o elefante seria a analogia para o subconsciente e o lado emocional. A questão é que a gente consegue fazer planos e falar muito facilmente para a parte racional. Só que quando a gente vai conversar com o emocional, a gente é muito devagar ou uma negação. Né? Então, é por isso que muitas vezes a gente tem lá um plano para fazer uma dieta e a gente faz essa dieta muito bem de manhã, o trabalho estressante, etc. Mas quando você vê à noite, você está no sofá com uma barra de chocolate do lado. Quem pegou aquela barra de chocolate foi o elefante, tá?
Então, é uma analogia interessante para a gente usar e para remeter à gestão de mudanças, porque quando a gente está falando em fazer gestão de mudanças, a gente não está esquecendo o elefante. A gente tem que levar o elefante junto com a gente. Existem aí outras questões que a gente pode explorar, como o caminho, né? O caminho pavimentado ou não. Um caminho pavimentado seria o próximo ao UX, né? De computação, ou User Experience, você saber para onde vai, né? Já está tudo muito desenhado, facilitado. E um caminho difícil de enxergar estaria muito análogo também ao ágil, né? Ao movimento do ágil. Por quê? Porque o ágil, muitas vezes, ele não tem o produto final. Ele sabe mais ou menos onde ele quer chegar. Aí ele faz o MVP, né? O mínimo produto comum ali, o mínimo viable product, e aí as pessoas têm que saber lidar com o quê? Com a expectativa de, às vezes, não ter alcançado o sucesso. Então, se trabalha muito o elefante para quem quer trabalhar ágil. Ou seja, quem trabalha ágil precisa trabalhar gestão de mudanças. É bastante conhecido que essa frase do Tolstói aí, né? E eu acho que a charge complementa bem, né? Quando a gente fala de mudanças, as pessoas pensando no produto da mudança, todo mundo quer. Né? Quando você fala, olha, a gente vai ter uma mudança tecnológica, uau, vou ter mais um gadget, né? Vou ter mais um aparelho super eletrônico que faz muito sensato para mim, né? Resolve meus problemas. Então, você perguntar para uma audiência quem quer mudanças, todo mundo vai dizer eu quero. Agora, quando você pergunta quem quer mudar, e isso volta para o lado individual, aí começa a ficar um pouco mais complicado. E aí quer ver todo mundo correr e fugir e perguntar, e quem quer liderar a mudança? Porque todo mundo sabe como é difícil mudar. Sendo assim, eu passo a palavra aqui para a Roberta. E por falar em como mudar, né, existem diversas metodologias no mercado, né, e é comum a gente receber a pergunta de qual metodologia é melhor, quais ferramentas são melhores, né? Antes de eu responder essa pergunta, eu quero explicar que gestão da mudança é um termo super abrangente, que de fato engloba uma diversidade de metodologias e ferramentas, que o intuito é preparar e suportar os times, o RH, as lideranças, das organizações a implementarem qualquer tipo de mudança da melhor forma possível, levando de um estágio atual para um estágio futuro. E o grande objetivo, por meio de gerir o impacto da mudança nas pessoas, é alcançar os resultados planejados em relação à mudança. Então, respondendo, não existe uma metodologia melhor ou uma metodologia pior, né? Fazendo uma analogia com uma caixa de ferramenta, né? Se você tiver só martelo, todo problema é prego. Então, o que a gente recomenda? Que você tenha dentro dessa caixa de ferramenta uma série de ferramentas e que vão vir de diversas metodologias e diversos conceitos. O importante é você ter essa variedade de ferramentas, instrumentos e métodos disponíveis para você usar conforme necessidade. De qualquer forma, esta caixa de ferramenta, ela precisa atender alguns critérios, né? Primeiro critério é, de fato, que essas ferramentas gerenciem o lado humano da mudança, né? Ou seja, ela é par da gestão de projetos, gestão de projetos vai olhar para projetos, gestão da mudança vai olhar para o impacto e gerenciar a mudança nas pessoas. Ela precisa, né, ser um conjunto de ferramentas e processos que, de fato, sejam direcionados para a gestão da mudança. E não assim, vamos pegar alguma coisa aqui de gestão de projetos e vamos adaptar. Não, tem muitos instrumentos e métodos bastante eficazes. Ela precisa identificar, mitigar e gerenciar resistências. Nós vamos falar sobre resistências mais para frente, é um tema importante também. E ela precisa ajudar, né, essa metodologia e instrumentos, a definir os papéis e responsabilidades. Alô, estamos te ouvindo. Tá. Aqui para mim travou a minha imagem, mas está tudo certo? Tá tudo certo. A gente está vendo já o próximo slide. Já o pessoas em primeiro lugar. Tá bom. Então é o seguinte, que aqui para mim travou. Então, ou seja, estava falando da caixa de ferramentas só para concluir, ela precisa também definir e gerenciar os diversos papéis, né? Existem várias personas na gestão da mudança e nós vamos falar isso também para vocês mais para frente. O mais importante de tudo isso, de ferramentas, métodos, é que a ideia da gestão de mudança é facilitar para as pessoas o processo de transformação. Ou seja, sair da situação A e chegar para a situação desejada da melhor forma possível. E o que é fazer isso, né? Gerenciar isso da melhor forma possível. Basicamente, toda mudança começa ou
sem a gente saber, né? Assim, como a Covid, que veio do nada, né? Ela não foi planejada, ou ela é planejada. E aí vai acontecer uma primeira comunicação, um primeiro rumor. É natural que quando isso aconteça, as pessoas saiam de um estado de conforto, de segurança, para uma zona de preocupação e de incerteza. Isso é normal, gera ansiedade, gera, ai meu Deus, mas o que vai acontecer? O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a empresa? Então, a gente tem que evitar das pessoas entrarem nesse estágio de preocupação. Não, a gente precisa gerenciar, porque nós somos seres humanos. A empresa não muda, quem muda são as pessoas. Então, quem passa pelo processo de mudança são as pessoas. E o que a gestão de mudanças faz? Ajuda a manter esta curva sobre gestão, para que as pessoas e a empresa fiquem o menor tempo possível nessa zona de preocupação e incerteza e volte para a zona verde de estabilidade. Por quê? Porque quando a gente vai para uma zona de amarelo, preocupação e incerteza, nós vamos ter algum nível de perda de produtividade, alguma queda de engajamento, risco, né, de algum tipo de impacto em resultado, uma certa resistência passiva. Isto faz parte do jogo. Gerir a mudança é gerir isso. Só que se a gente não faz isso, a gente entra numa zona de risco e de fuga. E aí é onde a gente não quer entrar. Tá? Então, fazendo gestão da mudança é evitar que a gente deixe as pessoas entrarem nessa zona vermelha, porque aí realmente a gente vai ter turnover de pessoas chaves, nós vamos ter um impacto tangível no cliente, impacto em imagem e impacto em resultado. Então, gerir a mudança é gerenciar o impacto da mudança nas pessoas para que a organização como um todo transite por esses estágios da melhor forma possível. E aí eu vou passar a palavra para o Fábio falar um pouquinho sobre resistência, que tem a ver com a explicação destas curvas aqui, né? Exatamente, Roberto. As curvas ali demonstravam, né, que uma das possibilidades que pode acontecer caso não haja gestão de mudança é você sair de uma resistência passiva para uma resistência ativa, né? A resistência passiva é a pessoa, ela não tem interesse, né? Ela não se esforça. A ativa, ela já usa a energia dela para se opor, né? No entanto, o que a gente sempre trata quando a gente está trabalhando gestão de resistências é o quê? É entender que resistência não é o principal, né? Então, autores já disseram isso, né? O Kotler, que é o pai da matéria, fala isso. Existem estudos mais modernos que mostram que se a gente focar muito em resistência, a gente acaba não sendo efetivo, né? E, inclusive, a taxa de resistência nem é tão grande como se espera, né? Na verdade, o dia a dia, a gente usa muito essa questão da palavra resistência, ou argumenta que a resistência é muito grande, porque as pessoas não querem fazer aquilo que a gente imagina ou a gente projetou. Mas será que isso é resistência? Né? A pessoa ser crítica ou a pessoa não realmente não ser levada pela primeira conversa? Então vamos entender um pouquinho melhor o que é esse tema. A analogia que a gente faz seria uma analogia inversa, né? Na metafísica o pessoal brinca que se você ficasse tentando ver a água ferver, né, que demora mais. Eu não sei se isso é verdade ou não, né, mas o fato é que ele dizia assim, ó, eu quero ver a água ferver. Não ferve. Ferve, não ferve. Se você sair e virar de costas, ela ferveria mais rápido. De maneira contrária, né, a resistência, se você ficar procurando, ela aparece. Né? Então, se eu chego lá como um consultor, e eu sou um consultor iniciante, começo a dizer assim, gente, estamos aqui para gerenciar a resistência. Este ambiente é um ambiente seguro. Eu abro um flip chart e começo a pedir para as pessoas elencarem, né, quais são suas resistências. Amigo, por favor, sua resistência, a sua. Até quem não tem resistência começa a ter. Né? Então, não é estratégico a gente ficar olhando em demasia a resistência, apesar dela ser muito atrativa para todos que estão trabalhando no dia a dia, porque a gente remete muita responsabilidade a ela. Uma outra prova de que a melhor maneira da gente gerenciar esse assunto não é focando extremamente nele, é esse gráfico de distribuição normal. Para quem gosta de matemática, esse é um gráfico bastante conhecido. A gente apropriou esse conhecimento, né, a partir da curva de adoção de inovação. Né? A curva de adoção de inovação é a mesma curva que está aqui, e aí a gente diria que 5% lá da ponta direita dessa curva, a gente teria o que se chama early adopters, né? Pessoas que adotam muito cedo uma mudança. No caso, uma inovação é uma mudança. Ok, se a gente tem 5% que adotam mudança, do outro lado oposto, a gente tem 5% daqueles que são realmente resistentes. Né? Que na Lamarche, que é uma outra metodologia, diria o seguinte,
O cara fica no prédio pegando fogo e fala, daqui eu não saio. E ele derrete lá em cima, né? Porque ele entende que ali é a vida dele. No entanto, né, 90% do contingente estaria distribuído aí nesse meio, né, ainda decidindo para que lado ir. Então, ao invés de eu gastar os meus recursos focalizando lá nos 5% que é mais resistente, por que, que eu não gasto os recursos com a grande massa, né? Tentando mover essa massa em direção àqueles que já estão adotando, estão capitalizando aqueles que já estão adotando mais cedo, executando o meu recurso em cima da grande massa e deixa os resistentes que eles vêm ou no vácuo pelo marketing da inveja ou eles vão ficar no meio do caminho. Então também é um subproduto aí de algumas mudanças que algumas pessoas fiquem pelo caminho. Fazendo aí uma outra analogia, né? A gente falou, né, viu na curva ali que das pessoas, que as pessoas podem entrar numa zona de desespero e etc. Aqui a gente teria uma visão de organização, né? Quando a gente sai de um ponto A para um ponto B, né, um estado atual para um desejado, a gente tem intrinsecamente na natureza desse movimento uma perda de produtividade. Agora, a grande questão é quanto você quer perder. Se a gente puxasse aquele gráfico de crise para cá, essa curva mais abaixo significaria o avião colidindo nas montanhas. Em outras palavras, a gente pode entender o quê? Que empresas que já tinham uma gestão de mudanças bem implementada, madura, antes de uma crise, ela já tende a se sair melhor, porque o avião ele não mergulha tão fundo, né? E se existe alguma estratégia, algum investimento que pode ser um investimento bom para áreas, para o momento de crise e o pós-crise, é você investir na sua capacidade de mudar, né? Na sua versatilidade. Porque investindo hoje, você vai se ajudar a sair da crise e esse é um legado que vai ficar para amanhã. E aí eu acho que com essa contextualização, né, com esses conceitos, a gente já está pronto para ver um pouco as ferramentas e passos. E aí eu passo de volta a palavra para a Roberta. Perfeito. Bom, como nós falamos, a mudança organizacional, ela passa pela mudança individual, né? Então, aqui nós temos uma metodologia que a gente usa, que é da ProSci, que é o ADKAR, né? Essa metodologia, ela mostra bastante o passo a passo das pessoas nas mudanças, né? A gente tem que lembrar que mudança é um processo, é um caminho, e é preciso respeitar o tempo de cada um, porque as pessoas têm timings diferentes, têm motivações diferentes. Então, por isso que a gente gosta muito de usar o ADKAR. Porque o ADKAR, ele demonstra o seguinte: primeiro, para você de fato engajar as pessoas para mudar, você tem que dar consciência da necessidade da mudança, que é o A, de awareness. Ou seja, as pessoas não vão querer mudar, que é o desire, sem saber o que, por quê, o que aconteceria se não mudasse, quais são os benefícios dessa mudança, por que isso está acontecendo, para onde a gente vai. Então, ou seja, a comunicação, o papel do sponsor aqui, do RH, é fundamental para trazer o máximo de consciência para que as pessoas tenham clareza da necessidade do porquê mudar. Com isso feito, a gente vai para o desire. Essa é uma etapa mais individual mesmo, porque tem a ver com o que a gente chama do what's in it for me, traduzindo para o português, é o famoso Kiko. O que eu vou ganhar com isso? O que eu vou perder com isso? É natural. Todos nós somos seres humanos e a gente vai parar para pensar, mesmo que a mudança seja boa, a gente vai olhar e vai falar assim, tá, mas isso vai ser bom para mim, para minha família, né? Para o que for a respeito a mim, a minha pessoa profissional, pessoa. Então, isso é normal. E aqui é onde realmente a gente não tem muito como organização a atuar, porque depende de cada um, são escolhas individuais de abraçar ou não a mudança. Por isso que tem que trabalhar forte no awareness, porque quanto mais clareza, maior a chance da gente ter um desire. E é aí que entra o knowledge, que são os treinamentos. Geralmente, as organizações acabam pulando o A e o D e vão direto para o treinamento. Então, ou seja, vai fazer uma mudança de sistema, vai fazer uma mudança de processo. Tá lá todo mundo trabalhando, aí de repente, bum, joga todo mundo para treinar. O processo anterior era assim, agora ele é assado. E aí isso faz com que as pessoas comecem a ter esse conhecimento, transformar em habilidade para conseguir sair do estado A para o estádio B. Só que a maioria dessas pessoas não conseguiu nem absorver esse treinamento porque elas não têm nem consciência, ou têm consciência, mas não têm desejo. Então, a gente reforça que é importante passar por essas etapas, porque são as etapas do ser humano, são as etapas que ele passa pela mudança.
Fazendo uma analogia, inclusive, à questão do luto que o Fábio falou. E, por fim, o reforço. Gente, reforço é muito importante. É o papel do líder, papel do RH, de gestão da mudança, reforçar. Por quê? Mudar não é fácil. É difícil demais mudar ou fazer diferente. Então, a gente precisa estar atento para cada passo, micropasso de mudança, de alcance, tem que comemorar, tem que reconhecer, tem que celebrar, porque isso é um estímulo e ser humano precisa de estímulo. Inclusive, isso libera o hormônio dopamina, que faz parte, é um dos hormônios mais importantes que nós temos. E isso faz com que a gente tenha vontade de continuar e assim por diante, e vai rodando o ADCAR. Tá certo? Muito bom. Bom, e aí, ok, como que a gente coloca tudo isso, né, num passo a passo? A gente usa a metodologia do PDCA. Então, a gente usa, né, aqui nós vamos mostrar para vocês o PDCA da mudança. O que a gente recomenda que se faça em cada uma das etapas do PDCA? Então, começando pelo planejar, né? Então, dentro da etapa de planejamento, basicamente, nós damos algumas ações. Primeiro, né, é você, de fato, fazer diagnósticos de gestão da mudança. Essa etapa de planejamento, ela é uma etapa de muitos assessments e muitas avaliações. Então, ou seja, avaliar o impacto dessa mudança na organização, positivos e negativos, avaliar a qualidade do patrocínio, credibilidade dos que são os líderes, a comunicabilidade, visibilidade, avaliar se a companhia é mais resistente ou mais resiliente, olhando o histórico de mudanças, avaliar a prontidão da organização para mudar, se ela não está com saturação de mudança e outras questões. Depois, você define um modelo de governança, ou seja, quem vai ser o responsável, quem vão ser os sponsors, quem vão ser os agentes de mudança, quais serão as regras do jogo, quem vai jogar e como, e aí você treina essas pessoas e prepara essas pessoas tecnicamente, né? E aí você constrói com essas pessoas os planos de ação. Tem uma série de planos, não é só comunicação. Muitas vezes pensa que gestão da mudança é só comunicar. Não, comunicar é uma etapa extremamente relevante, é um passo fundamental, sim, mas não é o único. A gente tem que ter o plano de patrocínio, que são o plano dos sponsors, plano de gestão de resistências, o Fábio falou, elas vão estar lá. Resistência a gente não tem que eliminar, a gente tem que identificar e gerenciar. Plano de reconhecimento, como eu falei do ADCAR, que é o último, o R, do Reinforcement. O plano de treinamento, sim, porque muitas vezes as pessoas vão ter que aprender a fazer de forma diferente. E tudo isso vai ajudar a organização e as pessoas construírem a competência de gestão de mudanças. E aí, a gente, com os planos prontos, nós vamos para a próxima etapa, certo, Fá? Certo, Rô. Obrigado pela deixa aqui. A segunda etapa, né, ela é a etapa de execução, né? E aí a gente vai colocar em prática o que a gente olhou na etapa de planejamento. Então, a primeira coisa é que a gente vai implementar a governança, ou seja, desde o início do projeto, após, né, o diagnóstico, a construção de uma governança ideal para a gestão de mudança, a gente começa implementando essa governança para que as coisas comecem a acontecer, né? E aí diferentes papéis vão ter que ser exercidos, a gente vai falar mais deles mais à frente nessa apresentação. E, além disso, né, já tradicionalmente, a gente vai para a implementação dos planos de gestão de mudanças, que a Roberta bem citou. Então, a ideia aqui é que a gente faça essa definição de governança e essa implementação a partir das diretrizes que a gente desenvolveu na etapa anterior. Feita a execução, né, do projeto da frente de gestão de mudanças, a gente vai para a etapa de checagem, né? E aí, a ideia é o quê? Que a gente possa checar tudo aquilo que foi implementado, né? E aí, alguns cuidados específicos. A gente vai acompanhar, sim, os indicadores, mas é bom entender que a gente tem que ir um pouco mais a fundo, não apenas olhando para os quantitativos, mas também para os qualitativos, né? E quando a gente fala de seres humanos, a gente está falando, às vezes, de desencontros entre números e fatos, né? Porque muitas vezes o número pode ser bastante elevado ou agradar, mas quando a gente vai olhar, a situação ela não é a ideal, né? Do ponto de vista emocional, do ponto de vista profissional mesmo, ou de situação, contexto em que as pessoas ali se encontram. Tá? Então, esse é um detalhe importante dessa fase de checagem, e é por isso também que a gente vai além, né, desse controle de indicadores e se aprofunda conversando com as pessoas, fazendo avaliações em loco, fazendo auditorias,
para entender como que os processos desenhados, né, para execução foram implementados, né? Então, tentar capturar aquele detalhe qualitativo que pode fazer toda a diferença e alavancar, né, a gente na rodada de melhoria. Ou seja, a gente conseguir olhar para todo o PDCA e achar aquele quick win, né, aquele ganho rápido, porque a gente entendeu que a maneira como foi feito talvez não tenha sido ideal. Então, é uma boa maneira da gente conseguir alavancar resultados. Você continua daí, Roberto? Sim. E por fim, a última etapa do PDCA é o agir, né? Então, dentro do agir, a gente tem algumas opções. Ou a gente padroniza aquela ação que está dando certo, de forma a replicá-la, transformá-la em melhores práticas, a fazer um rollout, ou a gente corrige a rota, caso ela não esteja dando certo, e replaneja, né? Volta para o P. Aqui, gente, é importante lembrar que, mais uma vez, o PDCA de gestão da mudança, ele vai além do plano escrito e além do indicador, além do que está escrito no preto e branco, porque nós estamos lidando com seres humanos. Então, às vezes o plano foi executado, mas não foi bem executado. Então, quando a gente vai chegar na parte de action, que é o ACT, a gente precisa identificar se de fato aquelas mensagens que a gente queria obter por meio do plano de ação de gestão da mudança foram de fato alcançadas, não simplesmente dar check. O treinamento foi concluído, a reunião foi feita, o sponsor falou e assim por diante. Por quê? A gente, o gestão da mudança não é para gerenciar o impacto da mudança nas pessoas. Então, se a gente não conversar com as pessoas e entender o que elas absorveram e se aquilo gerou o impacto que a gente queria, a gente não teve sucesso, né? Então, se a gente fez por exemplo, um plano de ação para melhorar o awareness, porque a gente descobriu que tem um grupo ou uma área que está com awareness baixo. Se a gente depois não ir lá medir que o awareness mudou e melhorou e conversar com as pessoas por que agora a consciência ficou maior, por que eles estão mais engajados e assim por diante, eu não vou saber se o plano de ação foi eficiente ou não. Então, aqui a principal mensagem é que a gente roda um método do PDCA, mas a gente tem que ir além daquilo que está escrito e daquilo que o indicador diz, e se envolver de fato o lado humano, a percepção e o impacto do plano de ação nas pessoas. Certo, Fá? Certo. Muito obrigado. Eu acho que cabe todo momento, então, a gente falar dos papéis, né, dessas personas, falar principalmente do papel do RH e como fica a liderança nesse contexto. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui em relação a papéis e responsabilidades em gestão de mudança de uma forma mais macro, né? Esse é um recorte da ProSci. A gente tem aí 5, né, papéis principais, e um deles seria o patrocínio, né, o sponsor, o outro a liderança imediata, seriam ali gerentes, superintendentes, supervisores. A outra parte seria a gestão de projetos e a outra a gestão de mudanças, né? São todas, assim, totalmente necessárias, tá, na visão de gestão de mudanças. O patrocínio é muito importante, não apenas como aquele que provê os recursos, mas também como uma figura de autoridade e importância do projeto, ou seja, a sua presença é fundamental não apenas no kickoff, mas ao longo de todo o projeto. Já dessa liderança imediata, o que a gente espera dela, né? A gente espera que ela, além de fazer toda essa presença que já é da natureza do trabalho, ela também advogue a favor da mudança, ou seja, é muito importante aqui que aquilo que se fala também é convertido em ações, não é ficar apenas no verbo, mas também na ação, né? Liderar pelo exemplo. E Principalmente também. pela liderança, né, Fá? Que você fala do walk the talk aqui, né? Do papel do Exato. sponsor, né? Ou também o exemplo que você fala que eu gosto muito. Ah, vai lá, apareceu no kickoff e beleza, acha que já fez a sua parte. Não é bem assim. Totalmente o contrário, né? Tem que participar do kickoff sim, mas tem que ficar presente, tem que fazer o walk the talk. Se é importante para mim, se algo é importante para mim, eu não falo, faz aí e volto mais tarde. Se você tem um carro que você ama, você não deixa no mecânico 3 meses e não vai lá ver o que está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Então tem que fazer visita sim e a figura é muito importante, né? Quando a gente está falando ainda aí de gestão de projetos, a gente está dizendo o seguinte, né? É muito importante, vai ter uma parte, a Roberta explicou muito bem, né? Tem uma parte técnica, processos, soluções tecnológicas, sistemas de gestão, estrutura que vai mudar.
Toda essa mudança, ela é orquestrada pela gestão de projetos, né? A parte técnica. E aí é a gestão de projetos que vai dar o timing do nosso projeto. Gestão de mudanças tem que estar muito bem alinhada com gestão de projetos, mas não é só função de gestão de mudanças fazer isso. Então, o gestão de projetos pode ajudar e estar aberto também a produzir junto. Então, vou dar um exemplo. A gente tem um plano de comunicação, mas a gestão de projetos também tem um plano de comunicação. Então, será que a gente vai ter 2 planos de comunicação? Não, o ideal é que a gente tenha um único plano de comunicação. Mas isso vai ser um indicador de quão integradas as duas frentes estão. E, por fim, gestão de mudanças, né, que é o que a gente vem falando até agora. Gestão de mudanças tem, sim, o papel de ser o detentor da área, né, de mudanças, né, que orquestra a gestão de mudanças. E é importante que exista esse papel, né? Exista uma pessoa, exista um escritório de gestão de mudanças, exista a área, né? Por quê? Porque existe um legado. A organização ela vai construindo lições aprendidas. E se a gente não tiver um espaço que possa deter esse conhecimento ao longo do tempo, a gente não vai desenvolver a competência. Então, não vai existir a competência de gestão de mudanças da empresa X, porque ela simplesmente tem que contratar toda vez alguém para vir aqui fazer. E a questão da gestão de mudanças é que ela é muito ímpar para cada caso, né? Então, se a gente consegue, conforme a cultura da nossa empresa, ir registrando as lições aprendidas, a gente vai construindo e ganhando maturidade nesse tema, tá? Importante dizer, Roberta, que a gestão de mudanças tem apoio, né? De algumas áreas, como a área de comunicação, às vezes uma área de universidade corporativa interna e uma área muito importante que é a área de RH. Exatamente. Fala do RH para a gente? Falo sim. O RH ele tem um papel crucial, não só na crise, mas também na gestão de mudanças, né? Nós vamos dar aqui algumas recomendações, né, de forma ampla, não só para o momento Covid, mas de forma geral, né? Pensando tanto em gestão da mudança quanto no papel do RH, para que ele se torne cada vez mais estratégico e mais ativo para ajudar a passar bem por esse momento, por essa crise, né? Primeiro, né, o primeiro papel que a gente recomenda, né, pode dar isso é que o RH monitore a crise, né? Ou seja, de fato monitorar, mas não olhar só para o que está acontecendo fora. Olhar principalmente é monitorar para dentro. O que as pessoas estão sentindo? O que elas estão com medo? Quais são as ansiedades? Quais são as preocupações? Olhar também para quais são as ideias, quais são as motivações, quais são as sugestões, ou seja, o RH precisa manter vivo esse canal e esse contato com as pessoas, monitorando as pessoas, né? Com base nisso, com esse monitoramento, é possível ajudar a companhia, a organização e a liderança a projetar cenários, né? Ou seja, olha, somando esta informação externa, essa informação externa, com base nos nossos objetivos, que tipo de cenários nós temos aqui em relação à gestão de mudança e em relação a pessoas. E essa forma ajuda as lideranças a tomarem as melhores decisões. Para elas tomarem as melhores decisões, elas precisam criar estratégias. Só que essas estratégias hoje estão de curtíssimo prazo, né? Veja, há 44 anos que eu existo, hoje não era feriado, né? E de ontem para hoje virou feriado, né? Exatamente. Daqui a pouco, semana que vem é Natal, eu não comprei presente para os meus filhos. E aí, nós vamos ficar reclamando? Não, a gente tem que se adaptar, né? A gestão da mudança, né? Ser igual à água, né? Mas a gente tem que fazer isso constantemente. Estão monitorando, projetando cenários, ajudando a definir estratégias. Essas estratégias estão cada vez mais de curtíssimo prazo, especialmente no momento de crise. Não adianta a gente querer tomar uma decisão e ficar lá agarrado nela, como a gente falou na primeira frase lá, sobre a importância de dar nó, mas deixa ele frouxo, porque pode ser que amanhã você tenha que soltar esse nó de novo, né? E aí, isso é uma forma muito interessante de ajudar a alta administração. O RH tem um papel riquíssimo ao trazer essas informações e ajudar a definir essas estratégias. Mas também o RH tem um papel bastante técnico, que é o lado hardware do RH, né? Que é o lado financeiro, que é essa parte de contingenciar recursos, né? Principalmente nessa parte de férias, né? Do momento que nós estamos vivendo, férias, desligamentos, quem fica, para quem vai para onde, grupo de trabalho. Então, tem que gerenciar o lado financeiro também, de forma bastante eficaz.
né? E também aproveitar e olhar que tipo de novas rotinas a gente deve e pode implementar, e também, exemplo, home office, novos cuidados com higiene e segurança, novas formas de fazer encontros, né? E não simplesmente deixar de fazer. E aprender, né? Ou seja, isso vai passar, e aí que aprendizados a gente tem? E como transformar isso numa nova prática, uma melhor prática, e não simplesmente fazer isso só durante a crise. E por fim, em fazendo tudo isso, a gente entende que a gente consegue ajudar a companhia a manter um nível de engajamento bom. Lembro aqui e reforço: engajamento não é responsabilidade direta da área de recursos humanos, é uma corresponsabilidade dos líderes, dos donos das empresas, dos acionistas e dos recursos humanos, né? Então, o recursos humanos ele ajuda por meio de métodos e ferramentas para que todos os líderes, todos esses personagens consigam manter um bom nível de engajamento e colocando todos em volta de um propósito, né? Então, o RH tem um papel incrível, né, Fá? É complexo, né? É complexo, tem bastante coisa para fazer, né? Gostei dessa sua finalização, né? O engajamento muitas vezes é aquele cachorro sem dono, né? Então ele não tá, é necessário, mas ninguém é dono, ninguém, e aí fica complicado de gerenciar. Eu acho que bacana colocar ali o RH como o lugar onde se inicia esse processo de engajamento, né? E eu gostaria de falar um pouco mais desse contingenciar recursos que a gente citou aqui, né? Eu acho que faz uma ponte bacana, que o RH tem esse papel financeiro, né? As organizações sabem disso, e sempre foi esse desafio de balanceamento, né? Que é o quanto que eu consigo, né, pegar os meus recursos financeiros, investir em capital humano e transformar o investimento nos recursos humanos em novamente capital financeiro, de uma forma que eu consiga maximizar meus recursos, né, os meus resultados, perdão. E os recursos também, claro. Ao mesmo tempo, né, o RH também é responsável pelo lado humano. Às vezes parece absurdo a gente falar, mas a gente está vivendo aí movimentos de reumanização do RH, ou seja, em algum momento se está tendo uma reumanização, desumanizou. Né? E aí a gente também tem papéis muito importantes a serem exercidos pelo RH nesses tempos aí, né? De uma comunicação transparente, como que é o acesso ao RH, é por business partner ou é por uma central, né? Respeito aqui é a palavra-chave, tentar incluir pessoas agora algo necessário o máximo possível, né? E sempre lembrar em perspectiva de investimento, porque a gente está no momento de crise. Então a gente às vezes fala em desligamento, mas ok, a hora que esse avião estabilizar e for ao voo, se você não tiver ninguém dentro, como é que você vai fazer? Você vai começar do zero? Então é uma matemática bastante complexa. Eu acho que quem melhor conseguiu medir isso, inclusive foi o Roberto que me mandou um texto essa semana, né? Era um texto falando uma fala do Larry Fink, né, que é o CEO da BlackRock. A BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo, né? E ele conseguiu definir muito bem bilhões. E ele define muito bem. Ele diz assim: como é que a gente vai combinar? Nosso desafio é combinar a compaixão com o pragmatismo para enfrentar essa pandemia. E é exatamente isso, né? As palavras-chave são pragmatismo e compaixão. De um lado, aqui no RH financeiro, a gente tem o pragmatismo dos números, né? Que não tem como fazer milagre. E do outro lado, do lado humano, a gente tem a compaixão. Então, esse é o desafio hoje, não só do RH, mas de alguém, de uma figura que manifesta muito forte esse RH, que são as lideranças. Né? E aí a gente tem um dos ícones aí do momento, um dos ícones do momento, né, da geração até mais jovem às vezes, que é o Simon Sinek. Ele fala isso, ele fala que grandes líderes estão dispostos a sacrificar números para salvar pessoas, e líderes ruins sacrificam pessoas para salvar números. Como a gente diz, né, é fácil falar, mas como é que a gente faz? Eu acho que aí eu jogo a bola para você, Roberto. Desculpa. Bola quadrada. Gente, é fácil a gente falar o que o RH tem que fazer, o que o líder tem que fazer, e que tem que ser legítimo, tal, e que tem que equilibrar a balança do pragmatismo, né, da compaixão, do financeiro, do humano, tudo mais, né? Mas como que os líderes do RH podem lidar com como lidar, né, na verdade, com as nossas próprias inseguranças como RH e como líder e medos, e ao mesmo tempo conseguir passar segurança e liderar um time todo no meio de uma tempestade, ou também quando não tem tanta tempestade assim, né? Porque não existe nenhum momento sem nada, né? Acho que só quando morrer, né? Então,
é bastante complexo, né? Porque a gente precisa estar bem, né? Para conseguir gerir a mudança da melhor forma possível nos outros. E como que a gente faz isso, né? Uma das competências, né, bastante relevantes, além da gestão da mudança, que a gente entende que é crucial para os novos tempos, pode passar, Fábio. Desculpa, não estava te vendo aqui. Imagina, é a competência da inteligência emocional. Putz, Roberto, todos estão me falando tudo isso até agora, você e o Fábio, que a gente tem que fazer gestão da mudança, blá, 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 blá. E além disso, a gente também tem que ter a competência da inteligência emocional? Sim. Se você se desligar de suas próprias emoções, você também não conseguirá entendê-las, as emoções dos outros, que é o nosso pai aí da inteligência emocional, Daniel Goleman. Mas nós não vamos falar sobre isso hoje, tá? Nós vamos falar sobre isso no próximo workshop, no próximo webinar, né? Fica aí a dica, já assim com spoiler, no próximo assunto, tá, gente? Vamos seguir, que a gente já está nos Legal. finalmente aqui. Então, a gente, para finalizar, deixou aí 3 coisas para o pessoal que assistiu o webinar aqui com a gente levar para casa. Né? A gente, todo o conteúdo, claro, esse conteúdo fica disponível, a gente vai responder questões ainda, mas essas 3 coisas, a primeira, ela diz respeito a lembrar que mudança é uma competência. Né? Então, como já falado, então vou ser bem rápido, a gente está num momento complicado, né? Eu tenho um professor da FIA que ele diz, cuidado, a faca ainda está caindo, professor de economia lá, fantástico. Né? Então, assim, a faca caindo, você vai fazer o quê? Você vai meter a mão lá e pegar? É um momento complicado. Agora, mudança é o que está acontecendo. E como mudança é uma competência, faz bastante sentido, parece fazer bastante sentido, pelo menos aos meus ouvidos, que a gente invista, né, em algo que depois vai ficar como legado. Então, entender mudança dessa maneira pode ser estratégico nesse momento. Exatamente. Segunda dica, né, que a gente gostaria de reforçar é: pessoas são o maior capital. Gente, não vai ser um robô que vai tirar a gente da crise, por mais que tenham robôs maravilhosos, né, por aí, inteligência artificial, etc. Adoro, a gente precisa cada vez mais disso, mas, gente, foi a civilização humana que, com defeitos e qualidade, nos trouxe até aqui. E será esta civilização que vai tirar a gente desta crise mais rápido, menos rápido, com mais dor, menos dor, e nos preparar para as próximas. Então, ou seja, sim, investimento em pessoas não se joga fora. É onde a gente pode, no curto prazo, não perceber, mas é no médio e longo prazo que vai fazer a diferença. Né? São as pessoas que vão conduzir essa mudança da melhor ou da pior forma possível, gerando melhores ou piores resultados para as organizações. Só que isso tem que ser genuíno. A gente vê muita empresa, né, que fala, né, sobre pessoas é o nosso maior capital, pessoas é o nosso diferencial, somos de pessoas, e assim vai, declara isso no propósito, nos valores e assim por diante, mas na prática, na hora de fato investir grana, tempo dos líderes, área de recursos humanos bem estruturada, a gente vê que não funciona bem assim. Então, tem uma certa discrepância, né, entre o discurso e a prática. E a gente está aqui para reforçar que não adianta, tem que ter competência de gestão da mudança, tem que investir nisso e tem que investir nas pessoas, porque elas são o maior capital. Legal. E aí a terceira, né, é que essa frase algumas pessoas já devem ter ouvido aí. Se você quer ir rápido, vai sozinho. Se você quer ir longe, vá acompanhado. Né? A gente está vivendo um momento em que a gente precisa de união e a ironia é que a própria pandemia fala para a gente ficar isolado. Né? Talvez aí num nível mais holístico, espiritual, faça sentido esse isolamento no sentido de entender os próprios valores, de se entender, de reconhecimento pessoal, né? No sentido de internalização mesmo. Né, da gente buscar uma iluminação devido às sombras em que nos colocamos. Mas, se a gente pensar num ponto de vista aí profissional, organizacional, ou como empreendedorismo, né, aquilo que a gente vai fazer, é fato que a gente não faz grandes coisas sozinhos. Né? A gente precisa de outras pessoas, nem que seja para essas pessoas nos reconhecerem e nos ajudarem no nosso caminho. Né? Então, a gente consegue construir muito mais quando a gente consegue associar caminhantes ao nosso caminhar. Então, fica esse recado de que é preciso, sim, engajar pessoas. Parece ser um sonho, e cada vez até às vezes mais presente para a área de tecnologia, se você possa acordar, trabalhar sozinho sem lidar com ninguém.
talvez esse momento esteja jogando na nossa cara o quão saudade a gente tem daquela dificuldade de lidar com pessoas. Mas são essas pessoas que conseguem fazer grandes coisas. E acabou, acho que, a nossa apresentação, e a gente vai agora para a parte de responder perguntas, né, Roberto? Antes eu quero agradecer a todos, a audiência de todos, né? Espero que tenham gostado, que possamos, eu e Fábio, aí, por meio da Falcone, ter contribuído com algo, né? E vamos ver se a gente tem tempo aí também para as perguntas, porque a gente fala bastante, né, Fábio? Então a gente sempre está estourando o tempo, eu não sei nem muito bem como que tá. Mas vamos ver se a gente consegue ter tempo de responder algumas perguntas, mas fiquem tranquilos que nós vamos ter uma equipe aqui, né, que está coletando todas as perguntas e depois a gente vai montar um FAQ junto com o conteúdo dessa apresentação e nós vamos disponibilizar para todos que participaram. Tá. Mais uma vez, agradecemos e bora para as perguntas. Fá, você quer falar alguma coisa? Não, na verdade, eu já estou lendo algumas perguntas aqui, e aí algumas eu estou com uma dificuldade de interpretação, então eu vou direto naquelas que eu acho que tem mais caldo e estão mais claras, tá? Tem uma aqui do Hermes Gomes Filho, e ele diz assim: na crise, parece que mudar é muito mais fácil, pois todos já são tirados da zona de conforto. A pergunta é: como alinhar os colaboradores para novos caminhos sem ter cenários com seus resultados esperados minimamente definidos, né? Se me permite, eu já vou também começar a engatar na resposta, eu acho que você pode me ajudando, Roberta. Sim, né? A crise ela joga as pessoas num lugar de mudança, você é forçado a ser jogado na água, né? Não sei nadar, não interessa, você é jogado lá. Então ou vai aprender ou vai se afogar. Só que a gente tem que tomar cuidado, nós somos seres humanos, né? E algo que já está acontecendo, as pessoas vai passar, vai passar. Como pandemia, pelo lado da infectologia, vai passar. Mas quem disse que depois não vai vir uma crise econômica mais forte, as mudanças climáticas, etc. A gente não sabe. A Roberta está falando no começo da apresentação do mundo muvuca, né? Então, o que a gente deve perceber é o seguinte: a gente é jogado para a mudança. É mais fácil sim liderar as pessoas que estão perdidas, porque elas estão gastando energia tentando achar um norte. Só que a gente não pode achar que porque é fácil, que vai ser sempre fácil. Então, usar as técnicas certas de engajamento e liderança desde o início vai fazer diferença para as próximas mudanças que vão vir. Esse é o primeiro ponto. E um segundo ponto que eu acho que tem nessa pergunta aqui, né, como é que vai liderar sem caminhos que a gente não sabe ainda, é uma analogia com o ágil, né? Se a gente olha times ágeis de verdade, trabalhando, o pessoal festeja o fracasso. Por que o cara vai lá e festeja o fracasso? Olha, o projeto a gente programou, foi tocar o MVP e deu errado. Ele festeja o fracasso porque ele ali entende que aprendeu, né? É um estágio da mudança. Então a gente trabalha o emocional das pessoas, a gente trabalha o elefante, né? A gente vai trabalhar com as pessoas dizendo assim: olha, tudo bem não ter dado certo, mas pelo menos a gente tentou, né? Então é um pouco até que grandes governantes aí estão fazendo. Pelo menos a gente tentou, né? E aí a gente vai tentando e aprendendo com o erro. Isso. Tem uma pergunta aqui da Ariane Melo. É sabido que quando há elementos externos associados ao processo de mudança, é mais fácil criar a consciência. Contudo, temos muita gente negando a realidade. Quais elementos estão falhando nesta etapa da mudança, né? Eu acho que aqui tem muito da questão do aceitar a mudança, que tem a ver com os estágios de luto também, né? E que combina com a ADCAR, que é da questão de criar a consciência da necessidade de mudar e ir para o estágio do desejo. Se você quiser fazer uma lembrança sobre os estágios do luto, eu acho importante, porque realmente a primeira fase é a negação, né? E não necessariamente que tenham elementos que estão falhando, né? Às vezes a gente precisa trazer elementos para ajudar as pessoas a passarem mais rápido por essa curva, né? Negar a curva é o pior, né? A gente precisa aceitar a curva, né? Então, por favor, Fá, complementa, por gentileza. Eu vou rapidamente passar pelas etapas do luto, mas eu também queria acrescentar uma questão de como a gente comunica. Né? Assim, você falou bem da negação, a primeira etapa, depois a gente vai para uma raiva, né? E depois a gente... Lembrando que essa ordem ela não é obrigatória, tá? As pessoas podem passar ou não passar por todas essas etapas. Depois a gente vai para uma apatia e depressão, né? Que seria o fundo do poço ali, aquela parte mais baixa da queda.
e depois a gente começa uma fase de diálogo e barganha, né, um estágio de diálogo e barganha, e vai para um processo de aceitação. Né? Depois foi adicionado ainda o meaningful, né, que a gente mesmo falou. Então, nessa curva, a gente foi acrescentada a definição de criar um valor para aquilo que aconteceu. A parte de comunicação que eu acho que é importante e que talvez muitos lugares falem é que a gente tem muita tendência de querer comunicar pelo lado negativo. Ou seja, vai todo mundo morrer, todo mundo vai pegar, isso é a escuridão. E existem estudos aí, né, que a melhor forma de se comunicar é de se comunicar com uma mensagem positiva. Não, mas Fábio, você está louco? Como é que você vai dar uma mensagem positiva para algo que é negativo? Vou dizer como, e é, por exemplo, como eu falo para os meus pais. Né? Olha, a gente vai passar por uma fase muito difícil. Muita gente vai morrer, a gente vai ficar de luto como país. Agora, está nas nossas mãos se a gente vai conseguir passar por isso ou não. Porque se a gente ficar em isolamento, se a gente usar a máscara, se a gente usar o álcool gel, né, se a gente fizer tudo certinho, a gente vai conseguir passar por isso. Então, é dar o outro lado da moeda para que as pessoas consigam entender que tem um ponto positivo. Né? Os jovens e as pessoas de mais idade, elas têm muita dificuldade em aceitar informações que tenham um cunho negativo. Por quê? Porque a gente não consegue lidar com elas, simplesmente assim, tá? Perfeito. Dá tempo ainda, estamos 5 e 5, mais uma, mas não... A nossa organização falou que a gente pode responder mais uma, e as demais, gente, fiquem tranquilos que nós vamos responder via FAQ. Deixa eu ver aqui, você escolheu alguma, FAQ? Tem tantas, muito Na verdade, tem uma bem rápida que talvez não conte, que é a Carmen Macedo pergunta: qual é a metáfora do navio da lancha? Na verdade, até a gente brincou, né? A metáfora do navio da lancha é que o navio é uma organização muito grande e que demora muito para fazer a curva, enquanto a lancha é uma startup rápida que faz a curva devagar. E é por isso que tem a brincadeira no slide de que quem disse que não é possível fazer um navio que tenha a velocidade de uma lancha, né? Que faça uma curva rápida. Exatamente. Essa não contou. Contou? Essa não contou. Não, eu fiz... A gente não decide isso. Eu estava dando tempo para a gente tentar mais uma. Não, tem uma aqui que a gente é um bom resumão, né, do que a gente falou, que é da Bruna Locatelli, né? Como podemos ter uma mudança bem implementada, né? Como, por exemplo, nessas organizações, empresas, né, que possuem esse processo de forma madura, como você citou. Então, Bruna, a sua pergunta, ela assim, nosso webinar responde a esta pergunta, porque assim, ter um processo de gestão da mudança bem implementado é simples? Não. Dá trabalho? Dá. É possível? Totalmente. É crucial e necessário? Cada vez mais. Que essa foi a mensagem que a gente quis deixar aqui para vocês. Que vale a pena investir em gestão da mudança e que é crucial e necessário. Já não é só vale a pena, né? Quem não tiver, a companhia que não tiver essa competência bem desenvolvida, ela corre grandes riscos, né, na retomada e nas próximas mudanças que vierem. Então, de forma resumida, né, o que a gente poderia dizer meio de passo a passo para implementar um bom modelo de gestão da mudança? Primeiro, precisa ter uma equipe, uma estrutura dedicada para isso. Precisa capacitar estas pessoas em métodos, ferramentas, e a gente falou que existem várias e elas são complementares para vocês, dentro da organização de vocês, criarem a caixinha de ferramentas que a gente falou. Depois, precisa definir um modelo de governança e os papéis e responsabilidades. Treinar todas essas pessoas, criar os planos todos, plano de comunicação, plano de liderança, plano de sponsor, plano de treinamento e implementar, ou seja, rodando o PDCA de gestão da mudança. Agora, nada disso vai funcionar se não tiver uma liderança que patrocina isso, e não é o patrocínio só financeiro, é fazer o papel de sponsor de gestão de mudança, como o Fábio falou, se é importante para a organização, tem que ser importante para o líder. Se é importante para o líder, ele tem que liderar a mudança. E para liderar a mudança, ele tem que saber que ele tem um papel fundamental, ele tem script, ele tem que ser ativo, visível, comunicador, ter credibilidade, walk the talk, mas que ele não vai fazer isso sozinho. Então, ele tem que investir em ter uma equipe de gestão da mudança, agentes de mudança, formar as lideranças em mudança. E aí, manter esse PDCA de gestão da mudança
continuamente vivo, porque a gente vê muitas empresas que tinham e depois não tem mais. Aí depois tem, depois não tem mais. Aí acontece que, ao contrário do que o Fábio falou, você perde conhecimento e aí você vai perdendo a capacidade de desenvolvendo os níveis de maturidade dessa competência de gestão da mudança nas organizações. Agora eu acho que a gente estourou. A gente está com uma ordem aqui da produção dizendo que essa era a última falando para e que tem encerrar. que encerrar. Como é que encerra? A gente fala obrigado, né? Mais puxo uma aqui. vez, muito obrigada a todos, obrigada a Fá, nosso convidado, nosso parceiro aí da Falcone, parceiraço de gestão da mudança e outras frentes. A gente espera que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido contribuir com algo para vocês, que vocês levem algo e estejam sempre atentos, porque a gente tem uma série de webinars que nós estamos na Falcone aí fazendo, com uma série de temas interessantes e relevantes para a sociedade e para o momento atual. Muito obrigada a todos. Obrigado, queria agradecer a Falcone também pela oportunidade. Obrigado, gente. Obrigada. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau.